Quero convidar você a abrir a Bíblia primeiramente no texto de Atos 1. Atos 1. Abra primeiramente a sua Bíblia nesse texto. Nós vamos falar, irmãos, e nessa noite eu quero apresentar um pouco desse tema aos irmãos. Mas o pastor Daniel já estava falando aqui sobre ele. Nós, no culto da ressurreição, falamos também bastante sobre esse tema, de que o Senhor virá. E a nossa série de mensagens agora para maio e junho será isso: Ele vem, o Senhor vem. Vamos falar juntos? Ele vem, mais uma vez, bem forte, né? Ele vem. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse que virá. Ele vem. Ele cumpre a sua palavra. E eu quero ler com os irmãos, primeiramente Atos 1. Quero ler a partir do versículo 9, que diz assim: tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles, e aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o vistes subir. Amém? Surge então, irmãos, diante daquelas mais de 500 testemunhas, olhando o Senhor Jesus assunto aos céus, para a glória que lhe era devida, estava ali, surge diante deles agora, da mesma maneira que surgiu diante daquelas mulheres na ressurreição. Surge dois anjos, vestidos de branco, com eles ali dizendo e perguntando, que estão olhando para os céus, porque contemplam, ficam olhando para as alturas. Por que estão olhando dessa maneira? Os olhos deles, irmãos, a palavra diz que estavam fixos no céu. Imagina você olhando aquele momento sobrenatural, o Senhor Jesus indo, subindo, se as nuvens encobrindo, e eles olhando tudo aquilo, e os olhos não saíam daquela posição, e de repente os anjos se manifestam ali, vêm e se colocam junto deles, dizendo que estão olhando para lá, porque olham para o alto, porque estão buscando nas alturas este que subiu, porque o Senhor Jesus, esse que vocês estão olhando, o que de vocês foi levado aos céus, ele também virá. Ele diz isso, os anjos dizem isso, homens galileus. Ali estavam muitos seguidores, mas dos apóstolos de Jesus, todos eram galileus. A exceção era justamente Judas Iscariotes, que já não estava ali entre eles. Então, galileus, por que olham para as alturas? Por que ficar fixando aí no céu, com o olho sem mexer, se vocês sabem que Jesus, esse que estava entre vós, ele virá da mesma maneira que ele subiu? E aí nós começamos a pensar, irmãos, como então será a vinda de Jesus? Ele vem. Esta é uma certeza na qual fundamenta a nossa própria fé, a fé no Senhor Jesus ressurreto, que virá, e que virá como Ele disse que viria. Mas agora eu quero ler com os irmãos um texto, e eu quero ler ele um pouco maior, mas que com certeza você, ao longo desses meses, você vai ouvir muito a referência sobre ele aqui. Mateus 24, a partir do 29.
Mateus 24, do 29 ao 44. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, e de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos estes acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos estes eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Amém? Essa noite eu quero falar um pouco com os irmãos sobre estes sinais preparatórios da vinda do Senhor. Ele virá, Ele vem para nós, Ele nos levará para o lugar que Ele foi preparar nas moradas celestiais. Mas como saberemos então este tempo? A grande mensagem do texto é que não há uma exatidão de conhecimento para nenhum de nós. Então já começa por isso. Se alguém aparecer diante de nós, irmãos, dizendo: olha, chegou Jesus, é dia, que dia que é hoje mesmo? 26, né? É dia 27 de abril, 19h45. Pode tirar de escanteio. Nós já tivemos, a igreja adventista, né, do 7º dia, ela teve vários problemas teológicos, ainda tem na sua história essa grande questão de ter marcado algumas datas. Testemunhas de Jeová, outras seitas também, que nós encontramos, por exemplo, nos Estados Unidos, com uma grande mortalidade coletiva, foram levados a isso por conta de marcar um dia para a vinda de Jesus. Jesus não vinha no dia que eles marcavam, e aí no dia seguinte tinha que ter uma outra história, né? Jesus não veio porque nós contamos errado, então vai ser na outra data. Chegava na outra data, estava errado. Na terceira vez, quando já deu muito problema, começou-se então uma outra visão.
Não, Jesus naquela primeira data fez isso, e nessa outra nós não erramos e nem ele errou, é que nós não entendemos direito. Ele veio, começou a fazer a mudança no tabernáculo celestial, e lá dentro colocou os 144 mil, agora tem uma reserva de mercado para poder levar. Se você não está na reserva, vê se na sua carteira tem a fitinha de passaporte ilimitado, se não tem, dançou. Mas é assim que foi resolvida a situação. Qual é o problema? Precisa ler a Bíblia, e a Bíblia diz que isso aí não é da nossa parte, não cabe a nós. Na hora que o Pai disser, naquele momento histórico haverá esta consumação, mas haverá sinais para todos nós. Algumas coisas interessantes eu quero compartilhar com os irmãos. O texto que nós lemos em um determinado momento diz que estes sinais, eles serão com base ou parecidos como foi na época dos tempos de Noé. E aí nós pensamos um pouco sobre esta questão, como é que foi no tempo de Noé, o que acontece, o que não acontece. Os irmãos já pararam para pensar se Matusalém morreu afogado? Quem acha que sim, levanta a mão. Olha eu aqui, hein? Não? Quem acha que não, levanta a mão. Uai, ninguém acha que sim, nem acha que não, então está todo mundo errado, né? Aí me quebrou minhas pernas, né? Então, se nem está certo, nem está errado, ninguém vai ganhar, nem vai perder, vai todo mundo perder. Alguém falou isso esses tempos atrás, nem ganha, nem perde, todo mundo perde. Depois dobra a meta, perde dobrado, dançou. Mas olha que interessante, parece algo simples, nós não paramos para pensar nisso, né? Noé não era descendente de Matusalém? Era, não era? Ali nas 2, 3 gerações de intervalo entre Matusalém e Noé, nós temos o nascimento do filho de Matusalém, o nascimento do filho de Matusalém, 100 e poucos anos, mais 100 e poucos anos vem Noé. O intervalo é 369 anos. Matusalém é o mencionado na Bíblia que mais viveu. Quantos anos? Quem vem na escola bíblica, hoje é o dia da escola bíblica dominical. Quem não frequenta não sabe responder. Quantos anos? Está lá na Bíblia. 900 e tantos. Então vamos no tanto agora. 900 é 900. 60 é 60. E 9. 969. E a Bíblia diz, irmãos, que o dilúvio vem, Noé tinha quantos anos? Quem não vem na escola bíblica também não responde essa. Se não aguentou com Matusalém, essa daí então, quantos anos? 600 anos. Quantos anos dá isso? 369 mais 600 anos. Dá quantos? Quem sabe contar aí? 969. E aí vem o dilúvio e Matusalém morre engasgado, afogado. Não morre? Não. E ele serviu por uma testemunha. Matusalém é daqueles que enquanto ele não morreu, não veio o dilúvio. O dilúvio é que veio após a sua morte, irmãos. Há sinais para toda aquela geração, e era uma multidão já. A humanidade já tinha se multiplicado, espalhado, mas havia vivido até então dissolutamente e longe de Deus, em pouquíssimas gerações, embora o tempo fosse maior, contado de outro aspecto igual ao nosso, passou de 100 anos, é lucro, né? Mas lá, ele estava vivo
estava servindo de um testemunho autêntico de quem vivia com Deus, e aquela geração e os povos todos então já estavam longe dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus, os acontecimentos, era como se tivesse virado conto de fadas, e a geração estava corrompida, e o texto diz aqui então que eles bebiam, comiam, casavam-se, ofereciam-se em matrimônio, até o dia que Noé entra na arca, diz o versículo 38. Um dos sinais, irmãos, de que o Senhor virá, é de que os povos da terra estarão distantes da vontade do Senhor. Este é um dos maiores sinais que podemos olhar na palavra de Deus e nos nossos dias, de que as nações não se voltam mais para Deus, de que as pessoas estão caminhando para outros caminhos, estão vivendo da sua própria vontade, da sua própria maneira, andando e seguindo nas direções que eles escolhem. Se casam, se dão em casamento, vivem fazendo isso, vão beber, vão comer, vão planejar, vão fazer de tudo, mas não necessariamente junto da vontade do Senhor. Estão longe, distantes, vivendo como se nada fosse acontecer. Mas assim como foi nos dias de Noé, haverá um momento em que Noé entrou para o lado de dentro daquela grande barca, e sabemos a história de que o próprio Deus vai vedar aquilo por fora. E aí passam os dias, e aí de repente eles começam a perceber, e começa a chover de fato, e aí começa e não para mais. Não é chuva de meia hora, não é chuva de 1 hora ou de 3 horas, é de 3 dias, é de 30 dias, e aí vai, e não para. Mas chega um momento que não dá para entrar na arca, não dá para mais voltar atrás, não dá mais para perceber algo que estava sendo pregado, falado, por anos, décadas, séculos, falando, pregando, anunciando, e ninguém dando ouvidos àquela mensagem, até que Noé, o dia que Noé entra na arca, e o 39 diz que as pessoas nem notaram. Aí chega o dilúvio e leva a todos. Um dos sinais mais fortes é este: estarão vivendo longe do que Deus quer. Será que nos dias de hoje, irmãos, tem um sinal parecido com esse? Será que as pessoas, será que as nações, será que os povos, será que a vizinhança, será que os amigos estão vivendo de uma maneira tão dissoluta, que a vontade de Deus está muito escondida, longe da vida deles? Será que nós temos visto nos dias de hoje, pessoas que fazem de tudo, menos o que agrada a Deus? Será que nós temos visto pessoas vivendo a sua vontade com tanta dedicação, que não mais encontram tempo para se voltar para o seu Criador? E infelizmente, irmãos, a maioria das perguntas que eu vou fazer aqui, nós sabemos a resposta, e ela é sim. O mundo de hoje, mais do que em qualquer outra época de toda a história, está distante e com convicção de fazer a sua própria vontade acima de todas as coisas. Se me agrada, eu busco. Se eu não gosto, eu faço de conta que nem existe. Mas se eu vou dedicar, é para algo que vai me trazer algum benefício. E por aí vai. E nós conhecemos, irmãos, as vontades do coração do ser humano. Elas são enganosas e elas nos enchem de prazer deste mundo, e às vezes tentam nos cegar dos prazeres espirituais, das verdades espirituais. Outra grande lição que nós encontramos, e um sinal muito claro,
é a falta de preparo. O final do texto que nós lemos aqui em Mateus 24, versículo 44, diz assim: portanto, ficai igualmente vós alertas. O Filho do Homem virá no tempo em que menos esperam. Há um chamado para a perseverança dos salvos em Cristo Jesus, para manter o sinal de alerta e vigia ligado. Um sinal muito grande é de que nós vamos nos esquecendo das coisas de Deus ao longo do caminho, e o texto está dizendo: fiquem atentos, vigiem, fiquem alertas, porque o Filho do Homem virá no tempo menos esperado. Às vezes nós estamos achando, agora vem, não vem. Nós não sabemos ainda qual é o momento, a hora, o dia exato, não sabemos. Mas o que não pode acontecer é quando este momento exato chegar, nós estamos vivendo sem o zelo necessário, sem o alerta necessário. Qual é o perigo, qual é o problema de não vigiar e de não orar, de não atentar para as coisas de Deus? É que nós vamos começar a observar outras coisas que não a vontade do Senhor. Se você passar algumas horas distante das coisas de Deus, da presença do Senhor, você necessariamente vai começar a ver outras coisas ao seu redor. Isso acontece até mesmo de maneira corriqueira. Às vezes nós pegamos o celular, vamos fazer uma pesquisa. Vamos colocar assim: o que é gasofilácio? Eu quero descobrir o que é gasofilácio. Aí você clica ali, o que é gasofilácio? Um resultado. Aí você aperta ali e vai ler. Só que na hora que lê, aparece uma propaganda. Você fala: eita, eu estava pesquisando mesmo isso aqui. E você entra na propaganda. Aí você vai lendo, você vai ver. Depois passou um tempo, aí você volta e fala assim: o que é mesmo gasofilácio? Eu esqueci de ler o que eu estava procurando. Isso acontece assim, rapidão. Muito constantemente. No cotidiano. Imagina com as grandes coisas, irmãos, da vida. Se nós não vigiarmos, não orarmos, outras coisas vão começar a aparecer diante de nós, e nós vamos ver estas coisas, e nós vamos começar a dar importância para estas coisas. O versículo 30 diz então que nos sinais, um dos sinais é de que o Filho do Homem surgirá no céu, e aí os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Este é um sinal agora da própria volta, do momento da volta, não dos precedentes, não dos sinais preliminares, que mostram que está no início do fim, mas este é o da própria volta. Haverá também sinais cosmológicos, sinais cósmicos que vão mostrar que algo diferente está acontecendo, e aquilo que todos poderão ver nos céus, com poder, com estrondo, com as nuvens do céu, é a majestosa glória do Senhor, os fenômenos que vão acompanhar a volta do Filho de Deus, relâmpagos, trovões, raios, luminares, demonstrarão a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor. Haverá então sinais também relacionados aos fenômenos cosmológicos. Muitas coisas acontecerão, assim como um relâmpago que sai, diz a palavra de Deus, do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais nos céus. Os elementos também, querido, eles perderão
as suas funções na volta do Senhor Jesus. Aquilo que está estabelecido vai se desfazer, aquilo que está ordenado vai se desorganizar, vai haver um novo ordenamento. Tudo isso acontecerá visivelmente no período da volta. O versículo 19 diz que naqueles dias o sol então escurecerá. Lembra na crucificação? O sol também escureceu. A lua não dará a sua luz, diz o versículo 29. As estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão estremecidos. Haverá também, irmãos, sinais visíveis, para todo olho contemplar o momento que ninguém estava esperando, e coisas começando a acontecer. É o poder da glória de Deus, da Shekinah do Senhor, se manifestando diante de todos nós. O texto também diz no versículo 35, que muitas coisas passarão. As coisas, outros sinais que podemos perceber da volta de Jesus, é que as coisas que às vezes têm importância atualmente, perderão a sua importância, elas passarão, elas não mais manterão o seu status. Talvez o poder, o dinheiro, a fama e tantas outras coisas, que são valorizadas neste tempo, neste mundo, elas falam muito forte, mas naquele tempo elas perderão a sua utilidade, a sua finalidade. Elas deixarão de ser tão importantes, tão grandes, tão desejadas, não servirão de nada mais. Versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. No fim dos tempos, a palavra do Senhor se mostrará mais ainda verdadeira do que nós já conhecemos. Mas para aqueles que têm a palavra de Deus como uma história, como uma invenção, como um conto, eles perceberão que elas vão permanecer e estão permanecendo firmes, porque são a verdade de Deus. Versículo 33. Da mesma forma, vós, quando virdes todos estes acontecimentos, sabeis que Ele está muito próximo às portas. Outros textos, irmãos, da palavra do Senhor nos mostram outros sinais ainda, anunciando que o início do fim de tudo está chegando. Haverá neste tempo alguns sinais importantes. Nações começarão a se levantar para guerrear contra nações. Haverá guerras, haverá rumores de guerras. Haverá também um levante muito interessante, não mais de povos contra povos, mas internamente haverá um choque, dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, geração contra geração. Algo que é maior e mais distante, mas também algo que é muito perto e muito singelo, individual para todos nós. Haverá outros sinais ainda que nos mostram este tempo, este momento. A ciência, o conhecimento também se multiplicariam. Se multiplicariam. Hoje, irmão, se você pegar aí o seu celular, como eu estou fazendo aqui, acompanhando a transmissão, a imagem da transmissão, nós estamos enviando dados, áudio, vídeo, mensagem, conteúdo,
para o mundo todo poder ver e acompanhar aqui o que está acontecendo nesse exato momento. Tem 5 pessoas online vendo aqui, não sei quem são, mas estão acompanhando. Qualquer lugar. Para isso acontecer, irmãos, uma televisão teve que ser inserida aqui dentro, um rádio teve que ser inserido aqui dentro, um sistema de comunicação universal e geral teve que existir para entrar e permitir que isso aconteça. Aqui nós temos a iluminação, temos os instrumentos, temos a captação digital disso, para que muito cálculo, muita informação exista só aqui. Praticamente todos os aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, não posso falar eletrodomésticos, senão vão pensar que o forninho micro-ondas também cabe. Você pode pôr um vídeo aqui da carninha sendo assada que dá, né? Dá uma vontade. Mas nós temos praticamente tudo reunindo em uma coisinha pequena que está ao acesso das nossas mãos. Temos uma revolução de inteligências artificiais que tem a capacidade de processar a intuição. Nós não estamos mais processando a informação. Você pode fazer um teste hoje à noite. Você que já usou a inteligência artificial, o ChatGPT algumas vezes. Você pode chegar com um problema novo. Pensa numa pergunta nova. Você pode fazer uma pergunta para ele nesta noite. Com base no meu relacionamento com você até agora, me fale de verdade o que você acha que eu faria nessa situação tal. Tanto o ChatGPT 4.0 quanto a Grok 3.0 tem a capacidade hoje de fazer uma avaliação da interação comportamental que você já teve com ele. E a resposta, e aqui é que é interessante, as respostas, quando você pergunta dessa maneira, porque tem que saber perguntar também, irmãos. Hoje nós só precisamos disso, saber perguntar. É uma das coisas mais difíceis que tem, mas se você perguntar, você consegue. Ele gera resposta e faz uma análise sua, que qualquer psicólogo fica de queixo aberto, não fica? Experimenta fazer isso com você mesmo, você que já usou algumas vezes, e pergunta dessa forma. O processamento da inteligência e da intuição é algo impensável há 5 anos atrás. Mas nessa semana passada, foi anunciada a existência, mas já em funcionamento, de um novo computador, diferente da tecnologia existente até agora, que permitiu tudo isso, e tudo isso que existe. Ele é refrigerado por águas frias do oceano profundo, porque nada consegue deixar ele a ponto de funcionar se fosse no ambiente normal. Mas ele funciona de maneira quântica. Não é mais por processamento de dados, por milhões de pensamentos, de cálculos ao mesmo tempo. Ele gera uma estrutura nova, invisível, em que ele relaciona tudo que existe sobre tudo que já existiu e tudo que tem a ver com aquilo que é perguntado para ele. E ele cria vários sistemas ao mesmo tempo. E dentro daquilo, ele formula e ele faz o que toda a história da humanidade fez até agora, em poucos segundos, o que levaria em torno aí de 4 a 5 anos, com toda a tecnologia existente, com tudo isso que nós já estamos vendo até agora, ele consegue fazer em alguns segundos de outra maneira,
que não existe ainda. Ele está criando isso, uma tecnologia quântica. Quem é da área de informática sabe o nível de qubits que ele gera. Existe algo, irmãos, que nós nunca presenciamos e nem imaginamos presenciar, e que nem seria possível de existir, e que estão surgindo agora. Até 2 anos atrás, se alguém falasse assim para você: foguete não dá ré, você fala: é isso aí, eu quero ser um foguete, só vou para frente. Até chegar um homem, o mais rico do mundo, que tentou uma vez, tentou outra, e foi dando tudo errado, foi explodindo. Depois da 8ª, 9ª tentativa, todo o recurso daquele homem, que era o mais rico do mundo, acabou. Ele só tinha uma quantidade de dinheiro dele, que dava para mais um lançamento. Sabia dessa história? Todo o dinheiro do homem mais rico do mundo acabou, e se aquele lançamento não desse certo, ele entraria em falência. E o último conseguiu ajustar tudo e funcionou. Depois disso, ele continuou trabalhando com as coisas dele. Em 4, 5 anos, voltou a ser o homem mais rico do mundo. Não tem nem comparação. Mas esse homem, há 2, 3 anos atrás, fez algo que era impossível. Mas aí ele fez, então quer dizer que agora é possível. O foguete dele vai para fora, lança o que tem que lançar e volta. E quando ele está chegando a determinada altura, ele vira de cabeça para baixo de novo e começa a voltar, e vem e pousa na onde ele estava, de ré. E não explode, né? É usado depois de novo. É impossível. Tem muita coisa impossível. Mas a ciência se multiplicaria. Eu desconfio que ela multiplicou demais. Vai chegar uma hora, irmãos, que não tem mais o que multiplicar. Está chegando esse tempo. Esse é um dos sinais de que o fim está bem próximo. Chegaria, e ele vem. Quando estas coisas acontecerem. E há outros sinais, irmãos, se nós fôssemos falar aqui. A palavra de Deus, por exemplo, diz que o amor de muitos pegaria fogo. Pega fogo. É só morrer desse jeito, né? Vai pegar fogo. O amor de muitos se esfriaria. Muitos apostatariam da fé. O inimigo tentaria de várias maneiras, inclusive para que os eleitos pudessem ser enganados. Essa é uma tentativa do diabo no final dos tempos, de enganar até o ponto de que aqueles que são do Senhor também começassem a duvidar da sua fé. Tem muitos outros sinais, irmãos, de que esse tempo virá. E quando nós olhamos estes sinais, nós chegamos à conclusão que praticamente todos estão se mostrando nos nossos dias. A nossa geração é como aquele povo do tempo de Noé. E isso tudo nos ensina, irmãos, não é fazer a conta para saber se Matusalém estava vivo ou estava afogado, mas é que haverá sinais, e o Senhor, assim como falou com Noé, e pediu para anunciar, até a sua vinda ainda haverá o anúncio da mensagem do Evangelho, de que o Senhor veio, morreu por nós, e está chamando para o arrependimento e o perdão dos pecados, e todos aqueles que então crerem no Senhor, não morrerão, passaram da morte para a vida, não haverá mais a condenação. Esta é a mensagem que o Senhor está nos desafiando
até que Ele venha. Lembremos da ceia, mas lembremos também da mensagem de que lá no Egito, quando o anjo passou matando os primogênitos, dos maiores aos menores de cada casa, quando não havia o sangue da redenção, da obediência nas portas, o anjo executou aquela sentença. Hoje, todos nós precisamos do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, para que quando Ele vier, nós possamos ser levados com eles. O Senhor está anunciando e falando dos sinais da sua vinda, mas até hoje há muitas pessoas que estão distantes, estão vivendo a sua vida, estão olhando as outras coisas, e não abrem o seu coração. A sua missão e a minha missão, ela é uma missão, querido, muito grande, muito especial, muito valorosa. Mas se nós não vivermos esta missão, é como se nós estivéssemos fazendo parte daquele grupo que vai viver por viver para ver estas coisas acontecer. Mas o Senhor nos chama para sermos servos, sermos discípulos, que vão, que anunciam o Evangelho, que pregam o Evangelho, e anunciam a volta do Senhor Jesus. Eis que Ele virá, e virá para todos aqueles que então abrirem o seu coração. Como está a sua vida diante do Senhor nesta noite, meu querido? Será que você tem visto esses sinais, mas não tem aberto o seu coração? Será que você já entendeu o chamado do Senhor Jesus para se voltar para Ele? Ou será que os meus olhos, os seus olhos estão ainda olhando para o alto, fixados, parados, daquele jeito quando Jesus foi para os céus? Os anjos já anunciaram que Ele virá, assim como Ele foi aos céus. Ele voltará. Em breve o Senhor virá, e Ele está vindo. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta. Ele está batendo, está muito próximo de voltar. E todo aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E o Senhor está falando isso até os dias de hoje. Não espere chegar o momento, querido, em que você vai olhar a arca, você vai ver as poucas pessoas dentro da arca, e você aqui de longe contemplando, querendo até estar dentro da arca, mas não sendo possível. Muitos, infelizmente, neste tempo que vivemos, vão ouvir mensagens, vão ser alcançados pela palavra que é pregada por você, por outra pessoa, pelos instrumentos, inclusive tecnológicos também. Mas ficarão com o coração, fechados para o Evangelho. A sua missão, a minha missão, não é olhar para a dureza de nenhum dos corações, nem desanimar com nenhum tipo de impossibilidade e nem de rejeição, mas é de ser obediente ao Senhor, assim como Noé foi no seu tempo, assim como Matusalém foi no seu tempo, assim como os discípulos foram, quando ouviram os anjos dizer: olha, agora é com vocês, Ele virá, e eles entenderam bem. Ainda a mensagem está falando conosco. Igreja Batista Betel, continue pregando o Evangelho, anunciando Jesus, fazendo discípulos do Senhor Jesus, ensinando as pessoas a guardar o que Ele ensinou ao nosso coração, batizar pessoas no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e Ele estará, irmãos, conosco, até essa volta, até a consumação.
dos séculos. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor neste momento com um cântico, e eu quero desafiar você neste momento a falar com o Senhor sobre isso. Senhor, eu sei que o Senhor virá, eu sei que esta é uma verdade. Talvez você esteja falando com o Senhor isso, mas se lembrando que você pode estar longe, desapercebido, não mais prestando atenção em muitos dos sinais que a palavra de Deus traz para nós. Mas Ele está querendo a nossa obediência, Ele está querendo o nosso coração de fato, a nossa vida. Então nesse momento, eu quero desafiar você a abrir o seu coração e a falar com Jesus, e a dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está batendo, e eu quero que o Senhor venha cear comigo, e eu quero ser um autêntico seguidor do Senhor, eu quero anunciar essa mensagem, eu quero contemplar estes sinais, e eu quero viver as verdades da palavra do Senhor. As palavras não passarão, não acabarão, elas permanecerão, diz a palavra do Senhor. Amém?